Você já tentou entender a Bíblia e ficou completamente perdido? Algo parecido acontece quando alguém faz aquela pergunta para você. Bom, agora me conte um pouquinho sobre você. Falar da própria vida é mais difícil do que parece, na verdade. Agora imagina tentar entender toda a Bíblia de uma vez só. Neste vídeo eu quero te mostrar como olhar para a Bíblia, assim como para a sua vida, por 5 ângulos fundamentais que vão te ajudar a compreender melhor o cristianismo, e o último desses ângulos, olha, é a chave que conecta todos os outros 4. Eu sou o Marcos e nesse canal eu falo sobre como entender o cristianismo. Agora pense comigo, se eu te pedisse agora para me contar a sua história desde o começo, o que você me diria? Eu paro na sua frente e espero você contar sobre tudo. Você concorda comigo que a pergunta "me fale sobre você" parece simples, mas é uma das mais difíceis de responder? Porque na verdade nem a gente mesmo entende completamente a si próprio, não é verdade? Agora uma dica: se você dividir a sua vida em ângulos diferentes, isso pode te ajudar a se entender melhor. Fazendo aqui um exercício de exemplificação, por exemplo, poderia ser em 5 facetas, em 5 ângulos. Você na sua vida privada, na sua casa, ou você fora da sua casa, por exemplo, no âmbito profissional, ou você na sua família como pai, mãe, filho, filha, ou você com relação aos seus sonhos, os seus gostos, os medos, os planos, e o que você é com relação às suas crenças, ao que você acredita. Vemos então que isolar e depois unir essas facetas, esses ângulos, facilitaria bastante. Mas mesmo assim, ainda seria difícil resumir quem você é, na verdade? E com a Bíblia também é assim. Se você tentar entender ela toda de uma vez, pode acabar se perdendo. Mas se você observar por esses 5 fatores, ângulos, elementos principais que eu vou citar agora, tudo começa a fazer sentido. São eles: 1. A criação, que é o que aborda como tudo começou, a origem do ser humano e do universo, o propósito original de Deus. 2. A queda, que gira em torno do rompimento dessa harmonia da criação original de Deus, que é a entrada do pecado no mundo e as suas consequências para toda a realidade. Por exemplo, você percebe que há algo de errado com o mundo? Você consegue notar que há algo de errado com você mesmo? Qual é o motivo dessas dores, dessas angústias, das ansiedades do mundo e também as suas? Tudo se encaixa nesse segundo elemento. Terceiro, a redenção, que é a ação de Deus na história para restaurar o que foi quebrado, para solucionar o problema da queda, baseado na pessoa de Jesus Cristo. Quarto, a restauração, que explora o plano final de Deus para renovar todas as coisas, restaurando a criação da queda e colocando tudo em sua plenitude. Essa é a cura para todos os males que a queda trouxe, a solução para todos os problemas. O quinto eu vou falar agora em seguida, mas você percebe que da mesma forma como refletir e contar a sua história a partir de diferentes ângulos e perspectivas torna tudo mais claro, também é assim com a Bíblia. Esses são ângulos isolados, mas que estão tão profundamente conectados que é impossível entender um sem os outros, assim como é impossível definir e entender a sua vida, por exemplo, deixando de lado algum dessas facetas, desses ângulos que acabamos de citar acima, anteriormente. Agora, e se existisse na sua vida um ângulo, um ponto de vista, uma perspectiva que unisse todas as outras facetas? Talvez isso nos daria uma definição mais profunda de quem você é, não é verdade? Na teologia, esse ponto de união, de conectividade existe. E ele que é o quinto ângulo, o quinto fator, que a aliança é o fio que costura, que conecta todos os outros fatores. Esse quinto ângulo, a aliança, é mais do que um tema entre os outros. Deus existe, a criação existe, nós existimos, mas como tudo isso se conecta? Por meio do relacionamento entre Deus, a criação e os seres humanos.
Não apenas Deus criou, ele se relaciona. É por isso, por exemplo, que ele deseja ser adorado, obedecido. É por isso que existe céu, inferno, julgamento e recompensa. A aliança é a forma como Deus se compromete com o ser humano, com as promessas. O comprometimento de Deus são as responsabilidades do ser humano em uma relação viva. Sem entender este conceito, você lê a Bíblia como quem folheia partes soltas de um diário antigo, por exemplo. Já com a aliança em mente, você começa a enxergar uma única história, Deus se relacionando, se revelando, se aproximando e restaurando o que foi perdido. Isso, pessoal, é muito importante porque se você tem ou não consciência desses fatores, isso faz toda a diferença. Porque essas perspectivas, esses ângulos, influenciam todas as áreas da sua vida, influencia todo mundo. É realmente uma cosmovisão de mundo de toda a realidade. Saber disso torna mais fácil entender e viver o cristianismo e finalmente compreender a Bíblia. Então, se até falar sobre você mesmo já é difícil, entender a Bíblia sem uma organização clara se torna quase impossível. Todos os textos bíblicos podem ser lidos com esses ângulos em mente. Assista este vídeo e entenda mais elementos básicos sobre o cristianismo.